Outro ponto interessante que alterou é sobre o tempo de trajeto. Tempo de trajeto. Como é que funciona hoje? Quando um transporte é oferecido por a empresa, porque o local da firma não é servido por transporte público ou porque é de difícil acesso, entra na conta da jornada de trabalho todo o tempo de trajeto. Tanto a hora que o ônibus pegou a pessoa na porta de casa, até depois que a pessoa saiu da empresa, o trabalhador saiu da empresa e se dirigiu para sua casa, hoje computa quando é a situação de transporte oferecido por a empresa por não ter linha próximo ao ponto de trabalho. É assim que funciona hoje. O que mudou? Não será mais computado na jornada de trabalho o tempo despendido por um empregado desde a sua residência até a ocupação do posto de trabalho e também para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, inclusive o oferecido por um empregador. Vocês observem aqui que a legislação não faz distinção se é atendido por transporte público regular, se não é. Não é? Antes a gente até ponderava nas ações qual seria a distância dessa parada de ônibus, não é? Por exemplo, a empresa fornecia transporte próprio, só que a gente tentava comprovar que ela fazia isso por uma deliberalidade, porque ainda que ela fornecesse, aquela empresa também era atendida por transporte público regular e que a parada de ônibus tinha uma distância de 500 metros, de 300 metros. Eu trabalhei muito isso em defesa de empresa. Ou seja, para descaracterizar horas em itinerário e dizer, não, a empresa busca, mas porque ela opta por essa facilidade e juntava o croquis da distância, o mapa do Google Maps lá retirava para provar a distância da então parada de ônibus até essa empresa. Isso não vai mais ser avaliado, não é? Isso facilita para o empregador. A lei, ela coloca aqui que não será considerado tempo à disposição o trajeto desde a casa até a ocupação do posto. Me parece bem interessante isso, doutora Paula, que na minha avaliação, aquelas empresas então que tenha a portaria aqui e talvez a empresa seja grande de forma que ele ande mais 500 metros, a meu ver, então, esse trajeto a pé até chegar ao efetivo posto de trabalho também não vai ser considerado tempo à disposição, não vai ser integrado à jornada de trabalho. O objetivo do legislador é realmente o tempo efetivamente trabalhado. Exatamente. O objetivo da lei parece que ela é remunerar somente aquele trabalho efetivamente prestado para a empresa.